Olá, pessoal. Vamos dar início ao nosso conteúdo de cônicas, né? Esse conteúdo já é referente ao segundo roteiro do segundo bimestre, tá bom? Vamos iniciar. Curvas cônicas, né? De forma que nós venhamos a entender como é obtida, né? Como nós encontramos as cônicas. Eu trouxe essa ilustração aqui para que vocês entendessem melhor. Então, as curvas cônicas são obtidas pela interseção de um plano, só um momentinho aqui, pela interseção de um plano com um cone circular reto de duas folhas. Fazendo a interseção de um plano com um cone circular reto de duas folhas, podemos obter os seguintes, ó. Um ponto, nós já vimos, já estudamos. Uma reta, também já vimos, né? O par de retas também já vimos. Ou as curvas cônicas, que é o que nós vamos ver agora. Em relação à circunferência, já vimos também. Logo, o que nós vamos ver agora? A elipse, a parábola e a hipérbola. Primeiro, vamos tratar da elipse. Ó, veja como é uma elipse aqui, esse de verde. O formato dele tem o formato de uma bolinha de futebol. Nós chamamos essa cônica de elipse, certo? Então, se eu pego um plano, certo? E corto aqui, ó, de forma que ele fique um pouquinho inclinada, eu vou gerar neste cone através desse corte, eu vou gerar uma elipse, tá bom? A circunferência, nós já vimos no roteiro passado, né? Veja esse exemplo aqui, ó. Quando eu pego esse plano aqui azul e eu corto ela de forma paralela à base do cone, vai gerar uma circunferência. Nós já estudamos a equação geral da circunferência, a equação reduzida também, certo? Agora vamos tratar da elipse. Pegando esse plano um pouco mais inclinado, quando eu passar o corte nele através desse plano, vai nos gerar uma elipse, tá bom? Dependendo da altura que eu formar, ele vai ficar ou maior ou menor, tá bom? Entendendo como se obtém uma elipse, vamos partir logo para a definição. Qual é a definição de elipse, né? A definição, ó, fixados dois pontos F1 e F2, o conjunto dos pontos P, tais que PF1 e PF2, é igual a 2A, que é uma constante. É denominado elipse, ou seja, ó, dados os dois pontos F1 e F2, que nós chamamos de foco, certo? E um ponto P, ó. O conjunto desses pontos aqui, ó, eu digo que esse ponto aqui é P, esse ponto aqui é P', esse ponto é P duas linhas. Percebam que nessa elipse aqui que foi gerada, existem vários pontos, que quando todos esses pontos são juntos, nós formamos uma elipse. Lembrando que a distância de F1P e de F2P, essa distância mais essa distância é igual a 2A, certo? Essa mais essa é igual a 2A. Qualquer lugar deste ponto aqui que eu colocar vai ser chamado de 2A, certo? Qualquer lugar que eu colocar este ponto aqui e eu girar, sempre a distância será 2A, certo? Então, esse lugar geométrico, né, nós dizemos que ele forma uma elipse, tá certo? Existem alguns elementos que são importantes em uma elipse. Quais são eles? O foco, que nós já falamos, que é o foco 1,
F1 e o F2, que nós chamamos de foco, né? Eles estão aqui, ó, F1 e F2. É um dos elementos importantes de uma elipse. Temos o centro, né? Neste caso, esse centro está exatamente na extremidade de coordenada 0, 0 do eixo x e y, né? Onde eles são perpendiculares. Temos o centro, importante também. Temos A1 e A2, A1 e A2, que neste caso é o eixo maior dessa elipse, né? O eixo maior. Por que neste caso ele é o eixo maior? Vejam que esse daqui até aqui está maior do que B1 e B2, essa distância, certo? Então, neste caso, o eixo maior está sobre o eixo X, certo? Então, o A é o eixo maior, tá bom? E o eixo menor, que é B1 e B2, certo? E são perpendiculares entre si, ó. Eles se cruzam, certo? Temos a distância focal, onde é o foco, né? F1 e F2. A distância focal qual é a distância de F2 até F1? Ou de F1 até F2? Nós dizemos que é 2C. Se a distância de F2 até F1 é 2C, o que é que a gente consegue entender daqui, ó? Que daqui até aqui, ou seja, de F1 até 0 é C. Se daqui até aqui é 2C, quando eu divido ao meio, fica só 1C, certo? Se a distância, né? Se a distância desse ponto aqui, ó, de F1 até esse ponto P e de P até F2 é 2A, como nós vimos no início aqui, ó. Se a distância é até 2A, digamos que eu pegue esse ponto e afaste para cá, certo? Aqui é o ponto linha. Daqui para aqui vai ser a mesma distância, que é quem? 2A. Então, se eu divido ele ao meio, eu posso dizer que aqui é A, certo? E se a distância de B1 igual a B2 é quanto? 2B, né? A distância de B1 até B2 é 2B, ó. Se daqui até aqui é 2B, então eu posso dizer que aqui é Bzinho. B com B não é 2B? Então, o que foi que a gente formou aqui, ó? Triângulo, retângulo, certo? Um triângulo retângulo, que nos lembra o teorema de Pitágoras. Logo, o quadrado da hipotenusa, quem é a hipotenusa aqui nesse caso? A. A ao quadrado é igual a quem? Ao quadrado, a soma do quadrado dos catetos, né? B ao quadrado mais C ao quadrado, tá bom? Essa relação aqui é muito importante, que nós podemos utilizar para encontrar o foco, encontrar o valor de Azinho, ou então o valor de B, caso em determinada questão nós não tenhamos esses valores. Isso aqui é precioso, certo? Então, falamos do foco, do centro, do eixo maior, do eixo menor, da relação e da excentricidade, né? A excentricidade é quem? C sobre A. A excentricidade de uma elipse é o valor de C sobre o valor de A, certo? Agora, nós vamos falar também sobre a equação reduzida da elipse, tá bom? Nós vimos no estudo do ponto que através da distância de pontos, nós temos aquela formulazinha para calcular, né? Que é quem? A raiz de x2 menos x1 mais a raiz ao quadrado mais a raiz de y2 menos y1 também ao quadrado. Então, através daquela formulazinha que nós vimos, nós podemos encontrar a equação reduzida de uma elipse, que neste caso, o eixo maior está sobre o eixo x, certo? Então, através da distância
desse ponto aqui, ó, desses pontos, né? Que é quem? 2A. Eu jogando naquela fórmula da distância do ponto, eu encontro a equação da elipse, que neste caso nós não vamos desenvolver, certo? Eu vou trazer puramente a equação aqui, ó. Neste caso é quem? Quando eu desenvolvo é x ao quadrado sobre a ao quadrado, ó. Neste caso, a ao quadrado está abaixo de x, porque a ao quadrado, a é o eixo maior, então, ó, está sobre x. Então, a está abaixo de x ao quadrado, mais y ao quadrado sobre b, ó. B não está em cima de y, b ao quadrado, certo? Tudo isso igual a 1. Essa é a equação reduzida de uma elipse. Caso essa elipse estivesse com o eixo maior sobre o eixo y, ó, sobre o eixo y, aqui seria A1 e A2. Aqui seria B1 e B2, certo? Ele ia estar em pezinho ela ia estar em pé de forma vertical. Se ela estivesse nesse formato, então, vamos aqui, ó. Quem seria y ao quadrado sobre o eixo maior, que é o A, ele está sobre y. Então, o A ao quadrado vai estar abaixo de y. Por quê? Porque o eixo maior está em cima da ordenada, que é y, certo? Mais x ao quadrado. Quem está em cima do eixo x, das abscissas, é o b, sobre b ao quadrado, igual a 1, certo? Então, ó, se a elipse estiver de forma horizontal, com o eixo maior em cima de x, essa fórmula. Se ela estiver vertical, com o eixo maior em cima de y, essa fórmulazinha aqui, certo? Eu trouxe, deixa eu só olhar o tempo, dá tempo. Eu trouxe essa demonstração aqui para vocês, nessa plataforma, nesse software, para apresentar para vocês como fica a questão da distância, certo? Que não vai modificar a excentricidade, por mais que eu movimente aqui. Antes de começar a demonstrar para vocês, eu vou parar o vídeo, certo? Porque senão não vai dar tempo de postar para vocês no link.